Essa foi a primeira vez que relata Jesus com fome. A segunda vez na Bíblia, vocês estão aqui, gente? A segunda vez na Bíblia está aqui, nesse versículo. A Bíblia diz que Jesus vai procurar figo, ou é banana, na figueira. Figueira dá o quê, gente? Claro, né? Jesus vai procurar figo, mas olha que coisa interessante, a palavra de Deus diz claramente que ele não achou, porque não era tempo de figo. Como é que Jesus vai procurar figo numa figueira, se não é tempo de figo? Mas ele está lá procurando na figueira o tempo de figo. E isso me encucou a cabeça quando eu li isso hoje à tarde. Eu falei, Deus, Espírito Santo, revela no meu coração, por que Jesus vai procurar figo numa figueira fora do tempo? Qual é a vontade de Jesus encontrar figo em uma figueira que não tem tempo de dar figueira? E eu comecei a meditar nisso e falei, meu Deus, as tuas coisas é mesmo assim, para confundir a cabeça da gente, se não tiver revelação do Espírito Santo. E Deus me deu esse tema. Figo ou folha? Quem sou? Eu sou figo? Eu sou folha? Ou quem sou? E nós vamos começar a revelar dentro desse texto o que o Espírito Santo revelou para mim como sacerdote, para que trouxesse primeiro para mim, para que trouxesse para você aqui na igreja. E nós vamos começar a revelar algumas coisas e vamos trazer algumas revelações. Primeiro nós vamos descobrir a estratégia do inimigo. A estratégia do inimigo é criar suas supostas imagens de figueira. Vire para o seu vizinho e diga assim, o inimigo, ele tem uma estratégia, porque ele não desistiu. Ele não desistiu quando Jesus expulsou ele, quando Jesus teve fome. Diga todas as vezes que você tiver fome e sede, vem até Jesus. Ele vai saciar a sua fome e a sua sede. Mas vai ir para o outro lado e diga assim, mas lembre-se, ele não vai desistir de você. Então qual a estratégia do inimigo para criar umas supostas imagens de figueira? Primeira estratégia do inimigo, querido, eu gostaria de compartilhar com você, versículo 13. Vamos ler? A primeira estratégia do inimigo, versículo 13, ela diz assim claramente, ela fala, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Vire para o seu vizinho e diga, vizinho, a primeira estratégia do inimigo é que todas as vezes que você chegar diante dele, diante de Jesus, é que você tenha folha e não frutos. Qual a primeira estratégia? Aparência. A estratégia do inimigo naquela figueira é que ela tivesse apenas aparência. Ah, queridos, quantas e quantas vezes em nossas vidas caminhamos, até eu, no começo da minha convenção, quantas e quantas vezes dentro da igreja eu vivi de aparência. Quantas e quantas vezes eu me apresentei diante do Senhor só de aparência. Ou seja, por fora, bonito, mas por dentro, podre. A estratégia do inimigo, querido, para os crentes desse século, é que muitos vivam de aparência. Só aparência. Esteja dentro da igreja louvando, adorando. Esteja dentro da igreja passando uma palavra, caminhando para a igreja, levando uma Bíblia, mas dentro da igreja está vivendo de aparência. Não há mudança, não há transformação. A Bíblia diz que Jesus, quando olhou para aquela árvore, ele nada achou, senão folhas.
Só se Jesus fosse um koala, né? Que come folha. Ainda é eucalipto, né? Se eu não me engano. Muitas vezes Jesus se apresenta diante de nossas vidas e nós estamos vazios, sem ter fruto. Sem ter o que apresentar diante de Deus, o louvor, a adoração verdadeira. Por isso que muitos chegam dentro da igreja, querido, não conseguem se expressar diante do Senhor, não conseguem adorar, não conseguem ter algo para oferecer para Deus. Quando eu estou louvando, desde o começo eu sinto algum peso espiritual, a primeira coisa que eu faço é abrir meu coração diante de Deus. Peço perdão pelo Lucas, pelo Jumar, pelo Marcão. Começo a pedir perdão, começo a adorar no meu subconsciente. E começo a chamar a atenção de Deus para que eu não esteja aqui de aparência. Não só estar bonito fisicamente, adorando, não só de aparência. Claramente a Bíblia diz que a figueira era bonita, porque ela tinha muita folha, ela não era seca. Mas Jesus não encontrou nela o que ele gostaria de encontrar. Vocês estão aqui, queridos? Sim ou não? Toda pessoa que vive de aparência, ela tenta enganar as pessoas que estão ao redor. Ela tenta enganar as pessoas que a vejam, que olhem para ela e perceba que ela esteja bem. Quer ver um exemplo? Quantas e quantas pessoas a gente conversa em gabinete e elas falam, bispo, eu estou vivendo bem. A minha casa está bem. Aí você entra com uma pergunta, por favor, entenda o que eu vou falar. Você dizima? Não. Mas sabia que eu prosperei mais quando eu parei de dizimar? Olha a aparência. A estratégia do diabo é que no tempo de aparência vai vir a colheita. E quando ela vem, querido, ela vem destruindo tudo. Muitos vivem supostamente de aparência. Casais vivem de aparência. Quantos e quantos casais caminham na rua de mão dadas, bonitos caminhando, mas quando chegam em casa, se esmurram, se batem, há traição e por aí vai. Há um ditado popular que eu anotei aqui que diz assim: as aparências elas enganam. Nós temos que tomar muito cuidado, querido, com a aparência. Muito cuidado. A aparência da figueira chamou a atenção de Jesus. Mas Jesus, ele tinha um propósito de ensinar os seus discípulos. E ele foi até a figueira, porque Satanás não consegue enganar. Falei, Senhor, como é que o Senhor foi na figueira caçar figo fora do tempo? Fruto fora do tempo? Eu falando com o Espírito de Deus, como é que o Senhor vai procurar fruto fora do tempo? E o Espírito Santo falando no meu coração, é porque muitas vezes procuramos frutos em pessoas que supostamente vivem de aparência. Fale para o seu vizinho, diga assim, vizinho, em nome de Jesus, o Senhor não te chamou para que você viva de aparência. Quantos querem viver de aparência, diga amém. Amarrado, né? Levante sua mão direita. Diga, Espírito de Deus, eu quero te pedir esta noite que o Senhor venha conduzir o meu coração para que eu não viva de aparência, mas que eu venha sentir a tua presença e estar diante de ti, liberado, não de aparência, mas com frutos, em nome de Jesus. Amém? Quando vocês recebem essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus ainda diz claramente que nós temos que parar para pensar. Em Mateus capítulo 7, versículo 15. A palavra de Deus diz, acautelai-vos, porém,
E cuidado com os falsos profetas, que vêm até nós vestidos de lobo. A Bíblia diz que nós temos que examinar os frutos da árvore. Muito cuidado com a aparência, querido. Muito cuidado, pelo menos eu vi algumas coisas acontecer, que de aparência a gente via situações grandiosas, mas quando se dissipou, foi revelado quem verdadeiramente era. Nós temos que abrir os nossos olhos com aparência. E faço um voto para que todos os meus discípulos me examinem. Examine a minha vida, para que você não venha cair em engano. E todas as pessoas precisam ser analisadas pelos seus frutos, que eu vou falar mais na frente. Mas cuidado com a aparência. Amém, queridos? Amém? Ei, seu casamento não pode viver de aparência. Amém? Ei, dentro da sua casa você não pode viver aparentemente que a sua família está bem. Seu caminhar, querido, não pode ser aparentemente bem. Tem que ser de dentro. Na sua casa, com seu cônjuge, na sua família. Levante a sua mão direita e repita comigo. Este ano de 2013, há uma palavra liberada sobre a minha vida, de maturidade e de superação. E eu não vou viver de aparência, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. Mas o Senhor me chamou para que verdadeiramente eu caminhe, não de aparência, mas verdadeiramente com o Senhor Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia. Vire para o seu vizinho nessa frase que o Espírito Santo me deu. Vire para ele e diga: não queira dar folhas, e sim ao Senhor dá frutos. Dá o quê? Diga: eu não aceito as folhas que são aparência, mas eu quero os frutos. Amém? Segunda coisa, querido, no versículo 20, gostaria de compartilhar com você. Diz assim o versículo 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde o quê? Desde o quê? Raiz. Quantos tem raiz aí? Só? Quem tem raiz aí? Todos nós temos raízes, querido. Todos nós temos raízes. E a segunda coisa que o inimigo trabalha na raiz. E aqui eu quero falar o que o Espírito de Deus falou ao meu coração. Ele dizia que quando se fala de raiz, a primeira coisa que Deus me fez lembrar, que o Espírito de Deus me fez lembrar, foi uma conversa que eu tive há 2 anos atrás com a minha mãe, que quando eu saí de lá há 13 anos, eu voltei e tive uma conversa com minha mãe. Nunca tive uma conversa tão tete a tete. Nunca tive uma conversa tão verdadeira. Mas a minha mãe, ela teve uma oportunidade de me falar, eu como pastor, ela teve uma oportunidade de me falar toda a raiz do meu pai. Ela contou casos que eram abomináveis à Bíblia. Ela contou coisas que eu vi que ela estava desabafando. Eu vi que ela estava dando um testemunho. Eu vi que ela estava querendo desabafar. E eu soube coisas do meu pai, da época que meu pai casou, da época que minha mãe namorou, da época que meu pai casou e da época que meu pai faleceu. Gente, quando se fala de raiz, se fala de onde nós saímos. De onde é a nossa raiz. Você conhece seu pai, você conhece sua mãe. Você conhece o proceder do teu caminhar, você conhece todo o
toda a tua vida. E desde quando você levantou a mão e aceitou Jesus como Salvador, você começou a ter uma briga dentro de você para matar a velha criatura. Quando eu me converti, eu comecei a ter uma briga dentro de mim para matar o velho Anchieta. Para que eu tivesse uma nova vida. Para que eu fosse uma nova criatura. Olhe para mim, por favor. E todos os dias eu começava a brigar. Eu orava, eu jejuava. Falei, Senhor, eu não aceito isso. Deus, eu não quero viver escravo disso. Deus, eu quero uma vida transformada. Deus, eu quero que o Senhor mude o meu caminhar. Deus, eu quero uma esposa. Deus, eu quero filhos. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Mas tudo era contra o que eu queria com o Senhor. E Satanás, querido, todos os dias, ele vem e bate na nossa porta, fazendo com que eu e você venhamos ser a velha criatura, as raízes. Ei, olhe para mim, ninguém está livre das tentações, ninguém está livre daquilo que já ficou para trás. Olhe para mim. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao derredor, buscando tragar. E sabe como é que ele anda ao derredor, querido? Todos os dias lançando uma seta no que você era, no que você fazia, naquilo que vai te chamar a atenção na tua carne, naquilo que vai fazer você ter desejo, naquilo que já ficou para trás. Ei, a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Vocês estão aqui, gente? Que nós somos nova criatura. Mas nós temos que lembrar, olhe para mim, de onde nós saímos. Vocês estão aqui, gente? Nós temos que lembrar de onde nós saímos. E muitos ainda não conseguiram. Vocês estão aqui, gente? Muitos ainda não conseguiram ter uma vida transformada. Porque de vez em quando ainda vai se alimentar daquilo que é raiz do passado. Vocês estão aqui, gente? De vez em quando vai lá e se alimenta daquilo que já ficou para trás. A Bíblia diz em Mateus 26, verso 41, diz: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Pois o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, buscando vos tragar. Vira para o seu vizinho e diga assim: crente. Vira aí, vizinho, e diga: crente. Enquanto você não enterrar aquilo que é abominável, aquilo que é sujeira, e aquilo de onde Jesus te tirou, se você não enterrar, você ainda é folha. É o quê? Folha. O Senhor quer trazer uma mudança em nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Mas cuidado com as raízes. Eita, raiz! As raízes, de vez em quando, a gente tem que pegar uma faca, uma foice espiritual e ir lá e pá! Aí daqui a pouquinho ela quer emendar de novo. Levanta sua mão direita. Diga: Espírito Santo, eu aceito na minha vida o mover, a transformação que o Senhor tem para a minha vida. Diga: toda raiz, diga: toda maldição hereditária da minha primeira, da minha segunda e da minha terceira geração, diga: em nome de Jesus, pelo poder da palavra, eu destruo agora, no nome de Jesus. Da forma que você destrói, querido, eu quero que você se expresse ao Senhor, em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus.
Amém ou não amém? Amém ou não amém? Muito cuidado. Primeira coisa, o Senhor não te chamou para viver de aparência. Seja quem você é. Em Cristo, você não pode viver de aparência. As nossas imoralidades, as nossas sujeiras, elas têm que cair por terra. Nunca queira viver de aparência. Porque quem vive de aparência, querido, não tem fruto. Amém? Não tem fruto. E a segunda coisa, atente seus ouvidos. Cuidado com o passado. Vocês estão aqui, gente? Atente seus ouvidos. Cuidado com o passado. Cuidado com a velha criatura. E o mais interessante é que se eu sou uma nova criatura, eu tenho que me relacionar com pessoas que são nova criatura. Enquanto você se relaciona com pessoas do passado, não vai haver mudança. Não vai haver transformação. Amém, queridos? Amém? Nós precisamos entender agora que tipo de frutos o Senhor gostaria de encontrar em nossa vida constantemente. Vire para o seu vizinho e diga: que tipo de fruto o Senhor gostaria de encontrar na sua vida constantemente? Com o quê? Com o quê? Constantemente. E eu comecei a entender. O Senhor estava ensinando os discípulos. O Senhor foi procurar fruta fora do tempo. Então significa que a qualquer momento o Senhor vai se deparar contigo e vai procurar frutos constantemente. Fale para o teu vizinho e diga assim: você não foi chamado para dar fruto no tempo. Você é constantemente obrigado a dar fruto. Vocês estão aqui? Constantemente. Amém? E o primeiro fruto que nós temos que apresentar diante do Senhor, nós encontramos no versículo 11 e versículo 24. Quantos estão aí? Então leia comigo. Versículo 11 e versículo 24 diz assim... 17. Versículo 17 ao 24. 17 diz assim: também eu os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebeste, será assim convosco. O primeiro fruto, querido, que Jesus quer encontrar em nós, constantemente, é o fruto de oração. Vire para o seu vizinho: fruto de oração. Olhe para mim. Crente que não gosta de orar, me permita uma palavra, está ferrado. Crente que não tem vida de oração, não dá fruto. Eu me lembro, Lucas, agora há pouco estava: bispo, nós temos que formar uma equipe, nós temos que juntar alguém, vamos começar a orar para a gente adquirir isso. Eu, eita, por quê? Porque tudo que a gente orou durante 3 meses, o Senhor nos deu. O altar, o aquário da bateria, a placa e o site. Ninguém consegue nada físico sem gerar no mundo espiritual. Vocês estão aqui, gente? Ninguém. O Senhor disse: a minha casa
O Senhor não está se referindo apenas, como diz as Escrituras, mas o rema de Deus, nas Escrituras, no Logos, está falando que é a igreja. Mas o espiritual, o rema de Deus, está falando a minha casa, ou seja, nós somos templo do Espírito de Deus, amém ou não? Nós somos templo do Espírito de Deus. Ei, o templo do Espírito de Deus tem que estar constantemente em oração. Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz, orai, mas orai sem cessar. Ah, querido. E nessa hora da oração, há um complô espiritual. Nessa hora da oração, tudo vem para cima da gente, para a gente não ter esse tempo. Para a gente não disponibilizar esse tempo. Vocês estão aqui, gente? Tudo que o inimigo quer é que você viva uma vida como um animal. Como é que é uma vida como um animal? Acorda, come, trabalha. Não estou te chamando de burro. Mas um animal, na época que eu era, na época que eu era adolescente, criança, lá no sítio do meu avô, pegava ele, botava carga, levava ele para beber, ele comia. Depois ele trabalhava, depois levava ele ia dormir. A estratégia do inimigo, querido, é que você viva uma vida sem oração. Sabe por quê? Quem não ora é presa fácil para o diabo. Quem não tem vida de oração é presa fácil para o diabo. O diabo, ele começa a achar que ele é propriedade daquela pessoa. Em Efésios 6,18 diz, orando em todo tempo e toda oração e súplica ao Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica. Você quer uma empresa abençoada? Ore. Você quer um ministério abençoado? Ore. Você quer que Deus te use? Ore. Vocês estão aqui, gente? Lá em casa parece um ritual. Vou me preparar para escrever ou digitar a palavra. Levar para a igreja. Lá você vai, eu acordo, escovo os dentes. Vou ter um tempo de oração. Me ajoelho, coloco uma música de fundo, vou orar. E oro. Um bom tempo. Pego a palavra de Deus, Senhor, e aí? Vou fazer o quê? Toda oração, ela gera fruto. Fale isso para o seu vizinho, diga, toda oração, ela gera fruto. Amém ou não? Amém ou não? Toda oração, ela gera fruto. Queridos, se você não tem tempo de oração, se você não se coloca diante do Senhor e diz, Pai nosso, que estás no céu, santificai-vos seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre, Senhor. Amém. Essa oração até o Senhor Jesus deixou escrito na palavra. Sabe para quê? Para aqueles que são pesados. Aquele que não tem palavra. Aquele que não sabe o que falar diante de Deus. Aquele que não tem um coração aberto para adorar, para se lançar diante de Deus, para chorar, para se aquebrantar, para buscar de Deus a semente que nós precisamos, o fruto que nós precisamos produzir. Até esses que não têm essa força, ele pode até ficar de pé num culto e dizer assim, Pai nosso que está no céu, santificado. Deus é bom, não é? Até para os pesados, que não tem fôlego para clamar, existe na palavra uma oração do Pai Nosso. Olha como Deus é bom, gente.
Por isso que o Senhor quis ensinar os discípulos dele caminhando. Falou, olha, estou com fome, fiquem aqui. Eu vou naquela figueira ali. Aí eu imagino Jesus, né, para poder ensinar os cabeçudo. Olhava. Nossa, tantas folhas, que árvore bonita, mas não dá fruto. Eu te amaldiçoo, seca. Os discípulos olharam, Senhor, só amaldiçoou a figueira, amaldiçoei. Não presta, não dá fruto. Vive de aparência. As suas raízes, elas não mudam. Vamos voltar para os primeiros tópicos. Aparência, bonita, mas não tem fruto. Senhor, mas não é tempo de figo. Eu não estou procurando tempo de figo. As árvores que eu quero chegar diante dela e buscar os frutos, elas têm que produzir constantemente frutos. A Bíblia diz que nós temos que estar preparados, porque não sabemos a hora e o momento que Jesus vai voltar, porque será num piscar de olho. Então nós temos que estar preparados. E o primeiro fruto que Ele quer encontrar nessas árvores, o primeiro fruto que Ele quer encontrar em nossa vida, querido, é o fruto de oração. Fala aí para o seu vizinho, diga, não esqueça. Fruto de oração. Não ora não, meu irmão? Fala aí, diga aí, tu não ora não, meu irmão? Cuidado, senão tu seca. Cuidado, senão o quê? Seca. Ei, já viu que tem gente que não tem nada para oferecer? Já viu que às vezes tem discípulos ou tem pessoas que entram em nosso convívio e só fala mal? Só abre a boca para falar mal. Só abre a boca para falar mal disso, daquilo outro. Só abre a boca para amaldiçoar. Só abre a boca para isso, para aquilo outro. Vira para o seu vizinho e diz assim, cuidado, querido. Seca. Primeira coisa, não esqueça. Cuidado com a aparência. Segunda, alerta-te. Cuidado com suas raízes. E eu vou te lembrar algo que Deus está falando no meu coração. Como é que é seu pai? Como é que é sua mãe? Como é que era a vida deles? Ei, como é que era a tua vida antes de vir para a igreja? Quando a minha mãe falou do meu pai, eu falei, meu Deus, meu pai era terrível. Eu falei, eu estava ficando pior que ele. Já viram as maldições que acontecem assim? Quer ver um exemplo? O pai bate na mãe, o filho cresceu. E passou a vida toda vendo o pai batendo na mãe. O filho cresceu, viu o pai e a mãe se agredirem dentro de casa. Panela voando para um lado para o outro, uma agressão. Agressão física, agressão moral. Cada palavra liberada, umas coisas terríveis. Mas a criança ou você foi crescendo. E aí você cresceu hoje, você não, está repreendido. Mas muitos crescem hoje, começa a espancar a mulher. Começa a dizer palavras de maldição um para o outro. Começa aquela confusão dentro de casa. Olha, queridos, isso é a raiz que precisa ser quebrada, destruída. Por isso que a palavra de Deus diz, quando Jesus falou, os discípulos lembraram a Jesus, disse, Senhor, a árvore secou até a raiz. Amém, queridos? Primeiro fruto que o Senhor quer encontrar constantemente aos filhos de Davi, no ano profético de 2013, maturidade e superação, é oração. Amém? Oração. Eu estava em casa e o Espírito Santo falou algo comigo. E eu fui no Salmo 86. Cheguei no Salmo 86 e vi a súplica e a oração de Davi. E o Senhor,
aplica dentro da igreja 120 dias de oração de Davi. Quem quiser mergulhar nisso, se prepare. Acredito que até essa semana vai estar no site o dia que a gente vai começar. Você tem uma oportunidade. Ei, crente, olha, Deus está te entregando na tua mão uma oportunidade de você avançar em seus objetivos. Levante sua mão direita e diga: eu fui ungido para ser rei. Declare outra vez, diga: eu fui ungido para ser rei. Diga: eu vou reinar. Declare outra vez, diga: eu vou reinar. Mais uma vez, diga: eu vou reinar. Se você toma essa palavra, eu quero que você se expresse mais uma vez ao Senhor e decrete na sua vida, querido. Decrete a oração. Amém ou não? Amém? Primeira coisa, primeiro fruto: oração. Constantemente. O que você vai começar uma semana, o que você vai começar amanhã, olhe para mim, comece hoje. Ninguém tem vida transformada se não tem tempo de oração. Oração gera aquebrantamento. Oração gera dentro de você a maturidade. Oração gera dentro de você a sabedoria para conduzir os assuntos. Oração gera dentro de vocês fruto de prosperidade. Quantos recebem? Frutos de prosperidade. Oração. Amém? Oração. Crente, árvore que apenas dá folha, que não é o caso de vocês, mas árvores que apenas dá folha, pode ter certeza, é uma pessoa vazia. Tudo que essa pessoa tenta resolver é na força do braço, na força da lábia. Quem ora, existe um exército de anjos liberado ao teu favor. Existe um exército de anjos liberado para aquele que ora. Não precisa você fazer nada. O exército de anjos vai fazer tudo ao teu favor. Quantos recebem? Se expresse mais uma vez ao eterno, ao amado da nossa alma. Aleluia! Primeiro fruto, oração. Estratégia de Satanás. Primeiro é o quê? Aparência. Segundo, raízes. Primeiro fruto que o Senhor quer encontrar em nossas vidas, oração. Segundo fruto, versículo 22. Versículo 22 e versículo 23. Diz assim: ao que Jesus lhe disse. Quantos tem Bíblia aí? Leia, por favor. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Quem ora, ressuscita a fé. Quem tem tempo de oração, passa a ser direcionado pela fé. Vocês estão aqui? Passa a ser direcionado pela fé. Crente, olhe para mim. Tudo na vida é gerado pela fé. Você não precisa de recurso. Você não precisa se matar, ficar doido. Você só precisa de fé. Hebreus diz que a fé é a certeza. Sabe qual é o problema do crente? Sabe qual é o problema do crente? Porque ele não acredita nele. Ele não acredita nele. Não adianta eu ter fé pro Dontinha se ele não ter fé dentro dele. Quando eu orei por ele, eu falei: meu irmão, sabe de uma coisa, agora é tu e Deus. Sabe por que muito crente desiste fácil? Porque não acredita nele. E todos aqueles que se aproximam de Deus, pela fé, se prepare. Satanás vai querer destruir tua fé.
porque você é uma ameaça na mão dele. Vira para o teu vizinho e diga assim: se você agir na fé, se prepara, não saia da posição, você é uma ameaça. Nós nos tornamos o quê? Ameaça. Fé. Quando Paulo escreve dizendo, a fé é a certeza. Você não pode abrir tua boca e orar a Deus e dizer, Senhor, eu quero ter uma vida convertida. E o primeiro baque que você levar, você diz, não consigo mesmo. Ao mesmo tempo que você ressuscita uma fé, você mata a fé. Vocês estão aqui? Ao mesmo tempo. Crente, a fé é a certeza. As mulheres que são esposa, seus maridos, elas às vezes, não, a maioria delas tem mais fé do que o homem. E há sobre ela um decreto espiritual que o que ela disser espiritualmente vai ter efeito. Quando você é esposa, diga amém. Só tem minha esposa aqui. Quantos são esposas, diga amém. Toma posse pela fé, irmã. Quantos são esposas, diga amém. Nós temos que entender que a fé, ela move. Ela move. Crente, a gente não tinha R$1. Eu falei agora há pouco que quem ora move a mão de Deus e Deus libera os anjos para abençoá-lo. Como os anjos vão fazer, não sei. A gente não tinha dinheiro, querido. Só de ferro aqui tem quase R$8.000. Aqui embaixo. 8.000. A gente não tinha R$1. Só de vidro, deu quase R$2.500 de vidro. A gente não tinha R$1. Acho que aquela placa lá, Adriano, se ele fosse cobrar, deveria ser quase uns 2.000, né, Adriano? Por aí, né? Aquela placa. A gente não tinha R$1. Mas a fé, movida pela ação, há um mover de Deus. E as coisas acontecem. Crente, você só vive uma vida em 2013 falida, se você quiser. Vocês estão aqui? Você só vive uma vida destruída, porque falta você desenraizar. Tira as raízes do passado. Estão entendendo? Sim ou não? O diabo está te comprando. Você não, mas o diabo muitas vezes compra as pessoas por pratos tão bobo, tão idiota, que quando a gente é liberto daquilo, a gente olha e fala, meu Deus, como é que eu tinha coragem de fazer isso? Que nojo, que raiva, porque você está liberto. E você passa a andar na dimensão da fé. E aí, queridos, é a certeza daquilo que você coloca diante de Deus. A certeza. Você tem quanto tempo já em casa, Dontinha? 2 meses? Você tem 2 meses em casa já? 2 ou 3? 2 meses. O médico mandou esse menino para casa para morrer em casa. Acredita nisso? Vá para casa, meu filho, morrer em casa, se despedir da família. O irmãozinho nem levantava. O irmão quer até malhar. Né, Doutinha? Porque é a fé dele. Amarrado. Existem decretos que Satanás usa a boca das pessoas para te matar. Vocês ouviram o que eu estou falando? Existem decretos liberados da boca de pessoas que Satanás usa para te matar, meu irmão. Matar a tua fé. Te deixar reduzida a nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Né? Esses decretos. As músicas que tem por aí, vai ralando. Não, essa não. É tanta música que eu nem sei.
doce, 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 por aí vai. Existem decretos que querem te matar. E às vezes a gente acha tão lindo as criancinhas dançando em cima de decretos de morte. Estão aqui, gente. Às vezes a gente passa na rua, vê as crianças, vê... Meu Deus. Claro, são pessoas que são ignorantes, não sabem, não conhecem a palavra de Deus. Mas dá pena, não dá? Dá ou não dá? Você vê assim, os decretos lançados. Mãe vendo o filho indo para as farras e tudo. E os decretos são ali, querido, porque está precisando, olhe para mim, de alguém que tenha maturidade e superação para dizer: Satanás, tu não canta de galo aqui mais não, bate em retirada agora. Bora, sai fora. Existem situações na tua vida, querido, que são decretos que o mundo te oferece, para que você olhe e aceite aquilo. Vocês estão aqui? Quantas e quantas mulheres, às vezes, dentro da igreja, queriam estar com seu esposo. Homens dentro da igreja queriam estar com sua esposa. Mas a situação, o momento, mostra para você, o decreto está dizendo que você não vai conseguir. Ah, está quebrado. Tem um menino que veio na minha célula uma vez. E no dia que eu fui abrir célula, que eu orei durante um tempo, eu falei: Senhor, todos que entrar na minha célula tá ferrado. Coisa estranha, né? É verdade. Ele veio, o nome dele tá lá. Intercessão em cima dele. Ele sumiu. Mas de vez em quando aparece na igreja. E olha, fica me olhando de longe. Eu só olhando. E ele me olhando, para onde eu vou ele me olha. Esperando eu ir lá cumprimentar, mas eu não vou, estou deixando Deus trabalhar. Nós não podemos aceitar, queridos. Vocês estão aqui, gente? Cuidado com as coisas que o diabo, o inimigo, está impondo na tua fé. Levanta a tua mão direita em nome de Jesus. Diga: Deus. Ah, mas fala com fé, diga, fecha os teus olhos, meu amado, diga: Deus, ressuscita aqui dentro de mim uma fé que move a tua mão, porque o Senhor disse: em oração, se pedires, crendo, receberá. Senhor, eu creio naquilo que eu determinar. Diga: Espírito de Deus, eu decreto no mundo espiritual uma fé inabalável. Diga: eu decreto no mundo espiritual uma fé inabalável. E eu não vou permitir mais decretos no mundo espiritual para me destruir, mas eu aceito um Deus que me diz hoje: diga ao monte, vá para aquele lugar, e ele irá. Diga: eu tomo posse de uma fé sobrenatural. Diga: sobre mim o manto de Davi, para que eu venha reinar, porque foi para isso que eu fui ungido. Se você recebe, eu quero que você se expresse do jeito que você nunca se expressou, Senhor. Glória a Deus. Você pode, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua mão direita e diga: eu posso. Mais forte, diga: eu posso. Diga: eu posso. Todas as coisas naquele que me fortalece. E o Espírito de Deus está comigo. Diga: oração e fé não terá nenhum inimigo na frente, porque se ele entrar, ele será fulminado pela unção de rei que eu recebi, em nome de Jesus. Mais uma vez, se expresse ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Terceiro e último, nós vamos entender o terceiro fruto. O primeiro fruto, lembre-se, meu amado, o primeiro fruto é oração. Segundo fruto, fé. Terceiro fruto, versículo 25 e versículo 26, a palavra de Deus diz assim: e
quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoar, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Preste atenção. Eu estava procurando uma imagem para colocar neste terceiro tópico. Eu vi o cara caminhando com uma pedra. E ele caminhava como se essa pedra fosse muito pesada. Também vi outra imagem de um defunto em cima das costas de uma pessoa. Alguém que já estava podre. E Deus falou muito comigo nessa imagem. Quando nós não temos a capacidade de perdoar, nós caminhamos pesado. Nós temos uma vida completamente cheia de podridão. Quando nós não temos a capacidade de olhar para um irmão, mesmo que eu não concorde com os atos dele, mas a Bíblia diz que eu tenho que perdoar e eu tenho que suportar. Graça e paz, meu irmão. Muitas pessoas, elas vivem dentro da igreja, com raiva de alguém, com rancor de alguém. Muitos maridos e esposas vivem aqui dentro, enraizado o rancor por uma traição que houve no passado. Ei, toca aí, meu filho. Ah, tão bom. Por uma traição, por alguém que adulterou, teu marido fez coisa errada, tua esposa fez coisa errada. Mas as primeiras oportunidades de briga, elas são lançadas na sua cara. Estão aqui. Tem pessoas, tem filhos que não conseguem se relacionar com o pai. Filhas que não conseguem se relacionar com a mãe, e vice-versa. Irmãos, sabe, líderes de células que parece que caminham individualmente. Às vezes eu fico preocupado quando eu vejo uma célula que as pessoas daquela célula não se comunicam comigo. Olhe para mim. Eu vejo que tem alguma semente. Eu vejo que tem alguma coisa ali dentro. Ô crente, pelo amor de Deus. Eu vejo que tem alguma coisa. Tem alguma semente do diabo que nos separou. Olha para mim. As separações são estratégia do diabo. Nós podemos até não caminhar junto, mas nós temos que nos perdoar. Vocês estão aqui? Sabe, queridos, cuidado com seus relacionamentos. Cuidado, querido, com as pessoas que você não vai com a cara dela. Cuidado, querido, com as pessoas que você, eu não gosto de fulano, eu não gosto de Beltrano, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Eu estava brincando com o Paulinho, a gente estava conversando. Foi ontem, Morgana? Antes de ontem eu estava conversando, eu falei, meu irmão, tu tem um ministério poderoso. Ele, por quê, bispo? Porque os caras te detonam, meu irmão. Tem um mistério de Deus na tua vida. Quando você vê pessoas, querido, que são perseguidas, porque existem pessoas magoadas, rancorosas, existe ali a semente do diabo. Semente do diabo. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Entenda isso. Tudo que o diabo quer é nos fazer caminhar. Aliás, nem caminhar. Tudo que o diabo quer é que a gente caminhe dividido. Vocês estão aqui? Dividido. Toda célula que não caminha em unidade com as outras, e principalmente com o sacerdote, a semente do diabo. E eu digo uma coisa, querido. Eu aprendi. Orar. É orar. Porque todas as vezes que eu quis resolver, brigando e tudo, não resolveu. Eu estou expondo a vida de alguém aqui, gente? Estou?
Porque agora existe uma semente do diabo dizendo que eu estou expondo a vida de fulano, de Beltrano. Semente do cão. Sabe para quê? Olhe para mim, todos. Para calar a minha boca como sacerdote. Mas não vai calar, não. Mas não cala mesmo. Eu não estou expondo vida de ninguém. Eu estou dizendo que no nosso meio, querido, precisa que haja perdão na igreja. Desculpa, está errado. Igreja não. Na casa com o cônjuge. Ei, se não houver perdão na casa com o cônjuge, você pode ir aonde você for, você vai ter uma vida atada. É por isso que todas as vezes, se eu tiver brigado com a minha gostosinha aqui, e eu for sentar para pegar a palavra, eu sou doido. Sou que nem Davi, meu irmão. Quando Davi estava lá com Batseba, adulterou, fez as coisas erradas. Ah, Davi, vamos para a guerra. Vou nada. Ficar aqui. Se eu for na guerra, o diabo me pega. Por isso que qual casal que não tem briga? Normal. Somos opostos. O que eu sou de meloso, dramático, a minha esposa é dura. Ai, Deus faz até isso, né? Para a gente poder caminhar assim. Mas, se eu venho pregar, se eu vou fazer alguma coisa, eu me resolvo primeiro. Em cá, minha filha. Bora se resolver aqui. Tem gente que tem uma dificuldade, que é a semente do cão. Pergunte assim, qual é a dificuldade, bispo? Pergunte. Pedir perdão. Eita, coisa difícil. É a pessoa ter coragem de dizer assim, perdoa. Perdoe. Ai, por favor, me perdoa, eu preciso do teu perdão. Existem pessoas que caminham anos e anos pendentes. Como é que o Senhor vai chegar diante da árvore e vai encontrar um coração sujo? A maior estratégia de Satanás nos últimos tempos é magoar. Mágoa. Ah, bispo, mas me agrediu, me bateu. Ah, bispo, o senhor não sabe quanto eu apanhei. Ah, bispo, o senhor não sabe quanto eu fui abusado sexual. Ah, bispo, o senhor não sabe o que é. E começa a falar. E aí sabe o que acontece? Olha para mim, gente. Está preso. Parece um pinguinzinho caminhando. As pernas, em vez de caminhar, não, elas estão atadas. Perdão. Perdão. Ei, perdão. Deus está falando contigo? Perdão. Até a pessoa deu um abraço. Olha, querido, acaba com isso. Perdão. O Senhor diz claramente na palavra, Ele diz, mas se não perdoar, sou eu não, crente. Se não perdoar, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará. Ei, olhe para mim. Não sou eu não, é a palavra. Você tem que perdoar. Vira aí para o teu vizinho e diga assim, há um decreto do Altíssimo. Olha com a pessoa e diga, ei, há um decreto do Altíssimo para a tua vida. Há um quê? Há um quê? Há um quê? Qual o decreto? Qual é o decreto? Acerta, meu irmão. Sabe como é que gera perdão? Quando você senta e fala o que você quer falar. Por isso que eu gosto de sentar às vezes com pessoas. Não é covarde. Porque chega comigo, senta e fala o que tem de falar. Ó, bispo, isso. Se eu estiver errado, agora só me perdoa. Perdoa. Fala. Perdão. Nós temos que aprender a liberar isso aqui.
Quantos querem viver com mancha? Diga amém. Quantos querem viver liberado para a prosperidade? Diga amém. Diga, então eu preciso perdoar. O que você precisa? Perdoar. O que você precisa? O que você precisa? O que você precisa? Perdoar. Para a gente finalizar, Jesus quer chegar diante de você constantemente, colher frutos. Ele quer o quê? Colher frutos. Constantemente. Lembre-se dos 2 alertas. Primeiro, não viva de aparência. Ei, eu sou o que sou. Você olha para mim. Eu sou o que sou aqui para mim. Estou melhorando, porque estou aprendendo. Todos os dias eu aprendo a Deus. Eu estou mudando. Preste atenção. Deus não tem vocês. Mas segundo, cuidar das frases. E passar. Acabou. Presente. Futuro. Esquece o passado. Não deixa Jesus te procurar no passado. Ele não quer te achar no passado. Ele quer te achar no presente. Você recebe? Amém? Cuidado com as raízes. E os frutos que nós precisamos. De que eu vou dar fruto. De que eu vou dar fruto. Qual o primeiro fruto que você vai dar? Fruto de ó. A oração gera o segundo fruto, que é a fé. E a fé gera o terceiro fruto, que é o perdão. Amém ou não? E para a gente finalizar, que oração, a fé e o perdão, ela gera frutos do Espírito Santo. Quais são eles? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. Você recebe? Gálatas 5. Gálatas 5, 22. Frutos do Espírito. Só pode gerar frutos do Espírito quem está cheio do Espírito Santo. Amém? Lembra do templo? Nós seremos chamados de casa de oração. Imagina toda essa gente aqui orando agora. Imagina toda essa gente agora clamando. Vai ser céu na terra aqui. Os anjos vão ficar andando para um lado e para outro. Que maravilha. Esse lugar é muito bom. Que é o tabernáculo. Ei, anjo! Querubins! Gabriel! Chame a atenção deles. Amém? Porque a tua oração, ela gera a tua fé. E a tua fé você vai ter coragem de liberar perdão. Crente, 2013, diferente. Faça diferente em nome de Jesus. Levante a sua mão direita. Diga em nome de Jesus. Folha verde, mais fruto maduro, sucesso em minha vida, na maturidade e na superação. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que venha aqui na frente só quem for orar. Eu quero que venha aqui na frente só quem for mover na fé. Eu quero que venha aqui na frente só quem vai liberar perdão. Pode vir. Quem não for liberar perdão pode ficar por aí. Aleluia, Senhor. Pode vir, meu filho. Vergonha não. Vem, Doutinha. Corre. Senhor, eu quero ver esse menino gordo, bonito. Vamos orar? Primeiro eu gostaria que você colocasse a mão na cabeça.
Diga comigo, Espírito Santo. Diga, Jesus, eu te aceito como o meu verdadeiro